Olá, eu sou Cíntia Ribas e começa agora mais um podcast dos aposentados. É um prazer recebê-la aqui comigo mais uma vez. E hoje a gente vai ser um bate-papo sobre cidadania e direitos. Vamos falar sobre os direitos dos idosos no metrô. Será que eles são respeitados? E o que fazer quando eles não são respeitados? Para conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Flávio Montesinos Godoy. O Godoy, como é popularmente chamado, ele é vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Metrô. Ele é ex-presidente do Sindicato dos Metroviários, ele foi por 3 gestões e também ele foi funcionário do metrô, supervisor de linha por 47 anos. Então, o Godoy tem muita história e muito conhecimento para passar para vocês. Olá, Godoy, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, igualmente. Boa tarde. Obrigado aí pelos ouvintes também, pelo público dos aposentados aqui. Estamos aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui. Godoy, é um prazer recebê-lo aqui hoje. A gente sabe que a questão do direito do idoso e o respeito é uma coisa complicada em toda a sociedade, né? Mas você, como supervisor geral, ex-supervisor geral do metrô e hoje integrando a Associação dos Aposentados, você pode trazer um pouquinho da sua experiência e do seu ponto de vista. Para começar, vamos falar um pouquinho quais são os direitos que os idosos têm no metrô. Bom, ele tem uma certa prioridade, né? Porque é amparado inclusive por leis, tanto o acesso ao transporte público, como também ele circular dentro do transporte público. Então, a gente dá uma prioridade no atendimento, principalmente para o pessoal de mais idade, mulheres gestantes ou PCDs, né? Pessoas com deficiências físicas. Então, estão amparados pela lei, mas independente da lei, eu acho que o respeito também que a gente tem por esse público que tanto sofreu na vida aí e faz parte da nossa sociedade. Né, Godoy? Tanto contribuiu, né, para a sociedade. Contribuiu bastante com o país, trabalhando, enfim. E também o respeito que a gente tem que ter pelos mais velhos, né? Que a gente costuma dizer no popular, os mais velhos. Então é isso. Godoy, além do banco preferencial, tem um vagão preferencial, tem a fila preferencial, tem o elevador para quem tem dificuldade de mobilidade e tem uma infraestrutura acessível, pelo menos deveria ter. A gente sabe que algumas estações não têm. Esses direitos são respeitados, Godoy? Infelizmente, eles não têm a mesma o respeito que deveriam ter, né? Porque o vagão, por exemplo, a gente chama de carro, né? No metrô a gente fala primeiro carro, segundo carro. Normalmente de manhã, o primeiro carro ou parte dele é destinado a essas pessoas com prioridades. Mas muita gente não respeita, muita gente invade o espaço. A gente, apesar de uma certa fiscalização que existe no metrô, mas as pessoas não respeitam, inclusive os bancos, né, para idosos. Muita gente senta no banco e finge que está dormindo, né? E às vezes, se você for até questionar aquela pessoa que está sentado, você pode até, inclusive, arrumar algum tipo de briga, de encrenca, como já aconteceu várias vezes, e a gente tem que interferir e pedir o bom senso daquelas pessoas para respeitar o direito dos idosos, né? E das pessoas que têm prioridade. A gente sabe que falta funcionário no metrô, né? Isso daí já é fato, né? Que a gente hoje chega no metrô, a gente vê um funcionário ali no bloqueio se virando para atender todo mundo, ver quem está passando ali, o idoso que às vezes não tem cartão, passa com RG, levar cadeirante. Mas fora essa deficiência do metrô, essa falta de funcionário, o maior problema, você diria que é a falta de consciência da população? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, através do poder público, deveriam fazer uma campanha mais efetiva, né? Divulgando, inclusive, existe até a campanha, mas eu acho que deveria ser muito maior,
Agora, hoje já melhorou bastante, em parte, porque existe aqueles aparelhos de televisão dentro dos trens que passam algumas mensagens, às vezes através da mensagem sonora que o funcionário emite por estação, mas eu acho que deveria ser uma coisa mais contundente, mais efetiva, para as pessoas poderem ter um pouco mais de respeito com os idosos e com essas pessoas que têm esse direito que é garantido por lei. E você acredita, ainda falando da questão da conscientização, que as pessoas às vezes acabam desrespeitando o direito dos idosos por essa constante má condição assim que às vezes o metrô apresenta? Um exemplo, os vagões são superlotados, as pessoas vivem com pressas, estão atrasadas, porque às vezes atrasa a composição. Então, eles acabam deixando o direito dos idosos de lado, porque o idoso ele precisa sentar, ele tem uma locomoção mais lenta, né? Às vezes tem um problema de mobilidade. Então, você acha que, às vezes, a condição que o metrô oferece para a população piora isso? De fato, interfere, né? Interfere, principalmente quando tem um problema de falha no metrô. Ontem, por exemplo, aconteceu uma falha que demorou muito tempo para resolver o problema, né? E você tem ali pessoas de todo tipo. E quem sofre mais é o pessoal idoso mesmo, né? O pessoal idoso e o pessoal deficiente. Porque quando tem uma falha do metrô, que para a energia elétrica, por exemplo, você para com o ar-condicionado dentro do trem. Nossa, e é insuportável, né? Como que a pessoa fica nesse calor? E o horário de fechado? pico da tarde, né, que é o maior movimento é a partir das 5h da tarde, até umas 8 horas da noite. E foi exatamente nesse horário que aconteceu essa falha ontem. E normalmente é nesses horários que acontece, ou na parte da manhã, com o pessoal indo para o trabalho, ou voltando do trabalho. E essa falha que você está falando, ela aconteceu na linha vermelha e acabou afetando até a linha amarela, né? Porque é uma segunda opção para quem mora na Zona Leste, né? Que pode ir até a República, é isso, não é? Na verdade, quando você tem uma falha em qualquer linha do metrô, tanto na linha 1 como na linha 2, na linha 3 ou na linha amarela, uma linha interfere na outra. Então cascata, né? você tem que reduzir o tempo do pessoal chegar naquela estação, porque quanto mais trem passa por aquela estação que está com problema, onde o trem está quebrado, vai lotando mais aquela estação e não comporta. E foi exatamente o que aconteceu ontem, né? Então você tem que diminuir. Ontem foi na linha 3, na região do lado oeste. Aí você tem que reduzir os trens da linha 1 e da linha 2, porque tem muita gente da linha 2 e da linha 4 amarela que vai para o metrô da linha 3 e da linha 1 também. Então você tem que restringir um pouco a circulação de trem nas outras linhas para demorar um pouco mais esse usuário chegar naquele problema. E foi o que aconteceu ontem. Ontem foi uma loucura. A estação Sé superlotada, a Anhangabaú, Santa Cecília, Estação da Luz, né? Porque hoje a linha amarela vai da Estação da Luz à Vila Sônia, fazendo integração com a linha 3 vermelha em República. Entendi. Então isso interfere sim na circulação das outras vias. E às vezes, inclusive, ontem, por exemplo, teve que fechar estações porque já não comportava mais o público dentro do metrô e o trem parado sem circular. Nossa, que loucura, né? E só esclarecendo para o nosso público, porque esse defeito que o Godoy está falando aconteceu na noite, no horário de pico, no final da tarde do dia 25 de fevereiro. Esse programa está sendo transmitido hoje, dia 6, mas foi gravado no dia 26. Então, só para esclarecer, quem quiser buscar informação, esse problema aconteceu no dia 25, né, Godoy? Positivo. E você acredita que se o metrô investisse numa campanha mais efetiva, mais agressiva e na contratação de funcionários, como segurança também, restringindo o acesso das pessoas ao vagão prioritário, o vagão preferencial e passando dentro dos vagões também, resolveria em partes, né? Falta um pouquinho de ação do governo também, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida isso interfere. Ultimamente, o metrô tem diminuído significativamente o número de funcionários. Eles fazem os programas de demissão incentivada
e não existe um processo de concurso público, porque para entrar no metrô tem que ser através de concurso público. O governo do estado não faz o concurso e vai reduzindo cada vez mais o número de funcionários e vai degradando o atendimento ao público, né? Inclusive, uma coisa que nunca tinha acontecido antes no metrô, a gente que foi muito tempo metroviário, sente muito isso hoje, a forma como é administrada a companhia e qual é a política que é implementada pelo governo do estado. Então, hoje você tem pessoas terceirizadas. Todas as bilheterias do metrô não são mais metroviários que trabalham na bilheteria, é uma empresa terceirizada. E hoje, na linha de bloqueio, mais conhecido como catraca, você vê vários funcionários que não são metroviários. São terceirizados, né? Que têm os seus salários, seus benefícios. Muito novos também, né? Pessoas novas que ganham muito pouco, né? Então, não tem a mesma qualificação que o metroviário, não tem o mesmo treinamento. Então, numa emergência, por exemplo, como ontem à noite que a gente está falando aqui, não sabem como atuar, ficam totalmente perdidos, não têm informação para o público. E aí, isso tudo interfere na qualidade, na prestação de serviço, apesar que ainda, pelo menos a última pesquisa que foi feita no metrô, que normalmente a companhia faz, de origem e destino, ainda os metroviários foram um dos transportes mais bem qualificados, né? Que atende a população em termos de um atendimento efetivo e com qualidade. Mas é o esforço de quem ainda continua na empresa, né? E que ainda o governo não conseguiu privatizar, porque ele está com um projeto de privatização de metrô, como privatizou a linha 4 e a linha 5, Sabesp, privatizou a CPTM, privatizou a Sabesp, e ele está num processo de privatizações, enfim. Só para você ter um exemplo, só para você dar um exemplo, a Enel. Né? Pois é. O tanto de problema que a população está enfrentando com a Enel é um absurdo. E só para deixar claro que a terceirização ela afeta a qualidade, por quê? Porque os funcionários eles têm uma rotatividade. E essa rotatividade ela afeta a qualificação do funcionário. Ele não tem tempo de ser treinado, de criar aquele laço com a função que ele desempenha. É uma agência que é contratada terceirizada, ela seleciona os funcionários e põe lá. Ele só cumpre aquela função e pronto. A qualquer momento, ele pode sair. Ele não gera aquele compromisso com a função que ele desempenha, né, Godoy? É isso, Pois é. Né? Então, isso é que você falou, inclusive, do problema energético. Foi também privatizado, inclusive os lojistas, essas 2 últimas semanas da José Paulino, estão sofrendo na carne. 25 de março também, né? 25 de março, José Paulino, um prejuízo tremendo, numa época tão importante como essa, cultural, que São Paulo e o Brasil inteiro passa, que é o Carnaval, estão sofrendo esse problema. O problema dos terceirizados, como você comentou, é o problema também da falta de preparo. Porque nós, metroviários, por exemplo, nós temos treinamento de combate a incêndio, nós temos treinamento de quando acontece um incêndio, um acidente numa estação, de como evacuar aquela estação do público com segurança. Nós temos treinamento de primeiros socorros, né? Várias vidas já foram salvas por metroviários dentro do sistema. Várias mulheres tiveram seus filhos, nasceram seus filhos com a ajuda de metroviários. Então, a gente não tem que querer ser melhor do que ninguém, mas nós somos muito mais preparados com treinamentos específicos para poder atender um público que não é qualquer público, é um público muito grande que pega metrô, que sai da periferia, das regiões mais longínquas. E esse pessoal terceirizado não tem esse tipo de treinamento. E o metroviário é uma profissão, né? Você é preparado para ser um metroviário. Você recebe, igual você falou, vários treinamentos, inclusive em caso de acidente, de suicídio na linha do metrô. A gente sabe que sempre são os metroviários que estão ali na linha de frente atuando. Quando coloca um terceirizado ali, ele só está ali para desempenhar aquela função.
Ele não é a profissão dele ser um metroviário, né, Godoy? Justamente. Nós temos treinamento, inclusive, de resgate de vítimas dentro do trilho do metrô, né? Como já aconteceu várias vezes. Quando a coisa é um pouco mais complicada, aí você foge da nossa alçada, você tem que acionar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar. Mas normalmente é o segurança do metrô que atua mais diretamente no resgate, porque o quadro do funcionário da estação é muito restrito, então a segurança é que atua mais nessa frente de resgate. O terceirizado, ele não tem esse tipo de treinamento. Inclusive, para você tanto subir como descer um cadeirante, cadeira de roda, na escada rolante, quando ele não pega o elevador, você tem um treinamento específico. Você tem que saber como é que você vai fazer para você não derrubar o cadeirante, né? E esse terceirizado ele não pode carregar. Ele carrega o deficiente visual ou uma pessoa com muleta, que ele pode conseguir dar um apoio. Mas, por exemplo, para o cadeirante tem que ser um metroviário qualificado, porque senão pode acontecer um acidente e pode acontecer até um acidente fatal. Então, para você ver como a política de governo pode afetar a condição de vida e do idoso, né? Positivo. Porque quando o governo não investe, não valoriza os funcionários que ele tem, os servidores, porque em parte é economia mista, o metrô, mas são funcionários do Estado, isso afeta até a qualidade de vida dos idosos, né, Godoy? Sem dúvida nenhuma. Não só dos idosos, como de toda a população, né? Mas principalmente dos idosos e das pessoas que mais necessitam ajuda de um funcionário de condições específicas, para se né? locomover dentro do sistema. E Godoy, quando a gente estava falando de direitos dos idosos, quando o idoso quer passar ali na catraca, ele precisa ter o bilhete. Aqui em São Paulo precisa do bilhete, ele pode apresentar o RG. Como que funciona aqui? Existe um bilhete especial, né, que você pode adquirir, você faz através da SP-Trans, pessoas acima de 65 anos, ou você pode, normalmente o funcionário, quando ele apresenta o RG, o funcionário passa com um bilhete específico que fica em poder do funcionário, né? Então você passa ele adentra o sistema sem nenhum problema. E quantos anos a pessoa tem direito à gratuidade no metrô? Por lei, a partir dos 65, né? Existe a política de alguns estados, algumas prefeituras que fazem a partir dos 60 anos. Então você tem o direito à gratuidade. Ah, entendi. E para finalizar, a gente está chegando no final, já está caminhando para o nosso final. Você, nesses 47 anos de função no metrô como supervisor, você presenciou muitos casos. Quais são as principais dificuldades que os idosos encontram dentro do metrô? Bom, são várias. Na verdade, uma das principais é a informação, né? Porque, às vezes, o idoso, não só o idoso, mas de uma forma geral na sociedade, as pessoas não têm aquela prática de ler placas de comunicação. Então, você tem que orientar. Então, tem muita pergunta, muita dúvida. Às vezes, a pessoa não entende direito. Você tem que ter uma forma de falar mais objetiva com certas pessoas, porque eles não entendem. Então, você não pode falar com uma pessoa mais jovem da mesma forma como você fala com uma pessoa mais idosa, né? Porque ele tem, às vezes, uma dificuldade de entendimento. E, às vezes, você tem... Já houve até casos que você teve que acompanhar o idoso até o destino dele, ou até parte do destino dele. Porque são pessoas que vêm de outro estado, às vezes até de outros países, mas normalmente de outras regiões do país, que nunca andaram de metrô. Entendi. Apesar do metrô já ter 50 anos de funcionamento para o público, mas tem muita gente que vem do interior ou vem de outras regiões, desce na rodoviária Tietê, no aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas, e vão pegar o metrô a primeira vez. Então, quando não é uma pessoa muito esclarecida ou não tem muito conhecimento, né? Não tem estudo, você tem que ter uma forma diferenciada do tratamento. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que, de uma certa forma, é um prazer que a gente tem, né? De ser útil a essa população que tanto contribui com o país
e hoje necessita de um atendimento especial. É isso. Então deixa seu recado para quem nos assiste hoje. É só para respeitar, para ter consciência, porque não é só aposentado que nos assiste, para respeitar, para ter consciência que o jovem de hoje é o idoso da manhã, né? É verdade, né? Isso que eu ia falar. O jovem de hoje, a molecada de hoje, amanhã vai ser um idoso, né? Espero que vivam bastantes anos para ser um idoso. Então é importante, sim, ter o respeito, né? Ter a compreensão que o idoso ele tem um outro time de entendimento das coisas, principalmente quando é um idoso que ele é muito sedentário e tem muito problema de saúde. Então, dê um tratamento diferenciado. Respeite o idoso, ofereça o banco preferencial. E mesmo que não seja o banco preferencial, se você vê uma senhora com criança no colo, uma grávida, uma pessoa com deficiência, um idoso que está com um problema, ofereça seu lugar para ele, né? Não custa nada. O metrô, quando não tem problema de falha, é um transporte rápido, né? E não demora muito para todo mundo chegar no seu destino. Então, respeite esse direito, porque amanhã pode ser você, como pode ser sua mãe, sua avó, seu pai, né? Que gostaria também de ser tratado com respeito e dignidade. É isso, Godoy. Apesar de todas as falhas, todos os defeitos, o metrô de São Paulo ainda é o melhor transporte público, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida não. A gente tem orgulho, né? Eu praticamente peguei o metrô 5 meses. O metrô começou a funcionar para o público em setembro de 74. Eu entrei no metrô em fevereiro de 75. Era tudo novidade, ninguém sabia o que era metrô, nem a gente. Então, é um orgulho para a gente ter ajudado a construir a história desse transporte público, que não é qualquer coisa, né? Infelizmente, hoje, muitas coisas aconteceram por causa de política do poder público e foi degradando o sistema. Mas ainda a gente continua na luta, né, em defesa do metrô público, transporte público de qualidade, contra as privatizações, as terceirizações e pela boa qualidade do transporte que o povo merece. É isso mesmo, Godoy. Obrigada. Eu agradeço pela sua colaboração, pela sua visita. Você é nosso convidado, espero recebê-lo aqui outras vezes. Obrigado igualmente. Estamos à disposição, a hora que vocês quiserem. Para outros temas, a gente está à disposição. Obrigada, Godoy. Um abraço. Viu como é bom você conhecer os seus direitos? É conhecendo que você consegue exigi-los. Por hoje ficamos por aqui, mas na semana que vem eu te espero para mais um podcast dos aposentados. Tchau, tchau!